Texto do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 10. Malaquias capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, a nossa vida cristã, ela tem como ponto de partida a conversão dos eleitos de Deus. Quando nós nos identificamos como igreja, como Assembleia dos Santos, entendemos que algo extraordinário aconteceu em nossa vida, obra e graça do Senhor. Quando o Senhor alcançou, assim, a minha vida, a sua vida, nos transformando para o reino da luz, tirando das densas trevas do pecado. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tanto o Velho Testamento aponta para a vinda gloriosa de Jesus, como aconteceu na sua primeira vinda, e o Novo Testamento agora desvendado, registrando a história do Salvador, do Messias prometido, daquele Messias que o povo aguardava a chegada dele, e assim ele veio para cumprir o que estava no plano eterno de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, que é a redenção da noiva, da igreja de Cristo Jesus. Então, nós temos como princípio da palavra de Deus que o Senhor nos alcançou, então, com o seu amor eterno. Mas o Senhor, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sempre ele resolveu dar algumas instruções, algumas orientações para a caminhada do povo de Deus, o eleito de Deus, a nação escolhida de Deus, para viver de conformidade aos princípios da palavra de Deus. E diante disso, nós temos aqui um texto que lemos, que é conhecido, clássico, todos nós, diariamente ou dominicalmente, nós temos aqui lido na liturgia do culto. Mas o que chama atenção, irmãos, na palavra revelada, inspirada por Deus, pela boca do profeta Malaquias, é alguma coisa que não só no passado, não somente lá nos tempos da nação judaica, sobre a vida do profeta Malaquias, como Zacarias, Neemias, Ageu, esses homens que viveram aquele período, chamando, alertando a nação para os princípios estabelecidos na palavra de Deus, como também é palavra de Deus para os nossos dias. Então, diante disso, nós temos aqui um desafio para a igreja compreender, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, que nós devemos, então, consagrar o dízimo ao Senhor. Nosso tema, consagrando o dízimo ao Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, entregar o dízimo ou a primícia ao Senhor,
nós devemos ter a consciência de que tudo pertence a Deus. E o reconhecimento da total também dependência do Senhor. Não somente entender que tudo é do Senhor, mas que nós estamos também na dependência total do nosso Deus. Quando nós compreendemos essas primícias, nós entendemos também que nada estará fora do agir de Deus na minha vida e na sua vida. Porque eu tenho reconhecimento desse Deus soberano, desse Deus que governa tudo, mas também tenho consciência e reconheço que Deus tem a minha vida, ou tem a sua vida, sob os seus cuidados, de forma que nada faltará para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. É um assunto que, às vezes, irmãos, para aqueles que aprenderam na Sagrada Escritura, desde o momento que sua pública profissão de fé foi autêntica e verdadeira, não há nenhuma dificuldade. A dificuldade, o conflito vem quando há desobediência. E quando há desobediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, então, muitas vezes, nós levantamos questionamento, nós levantamos posicionamento para justificar o pecado que cometemos, ou o pecado que nós fazemos em deixar de contribuir, de ser fiel à palavra de Deus. Veja, há algumas opiniões que são levantadas e que elas não têm fundamento, em hipótese alguma, na Sagrada Escritura, mas se levantam para, então, justificar o pecado que nós cometemos, ou o pecado de alguns que cometem em desobedecer a palavra de Deus. Primeiro, eu não vou dizimar porque é um imposto colocado na vida do crente. Nós entendemos que não é isso que a Bíblia apresenta, não é isso que o Senhor deixou registrado na Sagrada Escritura. Não é um imposto, é algo da nossa obediência, da nossa fé, do nosso reconhecimento que tudo provém de Deus. Mas a infidelidade leva a esse posicionamento. Eu não vou contribuir, porque é um imposto, é um jugo que a igreja coloca sobre os membros. Não é isso que a palavra de Deus apresenta. Apresenta como um mandamento. Acabamos de ler na liturgia do culto, no momento da consagração do dízimo, que os dízimos, ou as primícias, elas são santas e pertencem ao Senhor. Então, essas são as justificativas. Por isso eu não dou o dízimo. Outros resolvem fazer uma negociação com dízimo. Ou seja, eu não sou totalmente contra o dízimo, mas também não aceito essa imposição de 10% como as pessoas exigem. Não é isso, é desde a palavra de Deus, a 10ª parte pertence ao Senhor. Palavra de Deus registrada no Velho Testamento. A dízima é a 10ª parte que pertence ao Senhor. Mas eu vou fazer uma negociação com Deus. Eu vou, quem sabe, colocar um valor simbólico e, quem sabe, está até registrado lá no meu envelope para a igreja. Ninguém sabe mesmo, então o que eu colocar basta, e para mim é dízimo, ponto final. Talvez ninguém saiba disso, mas Deus sabe da sua fidelidade ou não. Mas eu quero negociar. E às vezes a gente vê pessoas negociando, né? Deixando de entregar, deixando de colocar aquilo que pertence a Deus, que é a fidelidade. Não reconhece a soberania de Deus, não tem consciência de que tudo pertence a Deus. Acho que pode negociar, pode mexer naquilo que ele entende que pode dizer que Deus não foi muito fiel na sua posição bíblica em exigir a 10ª parte. Faz lembrar, irmãos, que certa vez um casal fez isso, negociou com os apóstolos, lembrando de Ananias e Safira. Eles negociaram, fizeram um acordo entre si. Vamos vender por tanto,
e vamos fazer um ibope, né, na frente dos apóstolos, entregaremos um X valor e está tudo certo. Então, vai Ananias na frente e faz isso. Pedro não está preocupado com o recurso. Pedro não estava ali lembrando questão da fidelidade, da oferta em si, mas Pedro, usado por instrumento de Deus, diz: por que fizeste isto, Ananias? Por que mentiste ao Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso? O que aconteceu com ele? A morte. Acabava de enterrar, lá vem a Safira, toda feliz, quem sabe, toda arrumadinha, né? Melhor vestido, melhor roupa para chegar diante dos apóstolos, para se apresentar. Mas ela sabia que o marido dela já tinha acabado de ser enterrado. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos, ou alguns estão fazendo isso, como que pode administrar aquele que é soberano, aquele que tem a sua vida, a minha vida, em suas mãos. Outros podem pensar assim: eu sou dizimista sim, mas eu não confio nesse conselho, eu não confio nessa administração, eu vou administrar. Então eu vou comprar as coisas que a igreja precisa, eu que vou administrar, vou juntar o dinheiro em casa, e no momento que a igreja precisar, então eu vou lá e compro isso, compro aquilo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que eu e você temos que devolver aquilo que pertence a Deus, à casa do tesouro, à casa de Deus. Se há alguma coisa errada na administração, esses que são líderes prestarão conta da sua infidelidade na administração daquilo que é santo e sagrado ao Senhor. Mas não compete a mim, não compete a você, a querer administrar aquilo que Deus diz: trazei para a minha casa as primícias, aquilo que pertence ao Senhor. Em suma, eu, na verdade, não preciso ser dizimista, porque o dízimo foi da lei, e a lei passou. Eu estou na graça, e na graça não preciso mais dizimar. Não é isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Nós, quando lemos a Sagrada Escritura, nós vamos lembrar que a palavra dizimar ou devolver aquilo do Senhor, ela aconteceu muito bem antes da instrução que Deus deu a Moisés no livro de Êxodo para apontar como desafio do povo de Deus. Lá em Gênesis, muito antes da lei dada ao povo, nós temos Abraão, que depois de ser vitorioso, depois de ser abençoado por Deus, ele vai e entrega aquilo que pertence a Deus. Ele foi abençoado pela vitória. Ele foi abençoado e ele então agora, lá em Gênesis 14, ele vem e devolve, entrega ao Melquisedeque aquilo que pertence à obra do Senhor. Abraão faz isso com alegria, conforme Gênesis 14, 20. Mas antes de ainda chegar à instrução da lei de Moisés, dada ao povo para seguir como orientação, nós temos o neto de Abraão. Também Isaac foi fiel, mas Abraão, na vida do seu neto, que coloca Jacó, ele também tem uma experiência com Deus. E essa experiência vitoriosa com Deus, ele vem, depois chega diante de Deus, entrega as primícias ao Senhor, conforme Gênesis 28, 20 a 22. Jacó vai e devolve aquilo que pertence ao Senhor. Irmãos, depois de toda essa peregrinação antes da lei, 250 anos depois, Deus então levanta Moisés para dar instrução ao povo de Deus. E essa instrução é dada para haver fidelidade do povo de Deus na obra do Senhor. Então nós temos antes, temos durante a lei. Mas alguém diz assim: mas eu estou na graça, e na graça não tem nada a ver disso. Não tem. Irmãos, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito com a vida dos apóstolos e com a vida do Senhor Jesus, através dos 4 evangelhos. O povo judeu aprendeu
desde a história, a devolver as primícias do Senhor. Então não havia necessidade de que o Senhor Jesus tivesse que instruir, escrever e dizer o que tem que ser feito. Pelo contrário, quando ele escreve o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele já vem dizer assim: eu não vim revogar a lei. Mateus 5,17. Eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir. O que ele abriu mão é que não havia necessidade do culto específico ao sábado. O culto é ao Senhor é todos os dias. Ele veio também para eliminar de uma vez, porque ele foi o cordeiro que não precisava mais da lei cerimonial do sacerdote. Ele agora é o sacerdócio por excelência, o sumo sacerdote. Jesus veio tomar este lugar que o sacerdote fazia na confissão de perdão de pecado do povo no passado. Mas ele não abriu mão da fidelidade, ele veio cumprir. Tanto que ele veio e cumpriu a lei, que ele chama os fariseus de quê? De hipócritas. Ele não está questionando a questão da fidelidade. Eles fazem direitinho, mas faltava amor, faltava fé, faltava misericórdia. Lá em Mateus 23, Jesus mostra isso. Vocês fazem bem direitinho, doendo do cominho. Faz muito bem certinho, mas falta fé, falta amor, falta misericórdia. Deus quer de nós, irmãos, um coração quebrantado e transformado. Deus levanta, irmão, nesse texto, o profeta Malaquias, para alertar algo que aconteceu, que o povo esqueceu lá do Egito, o povo esqueceu depois da Babilônia, quando voltou para a terra prometida, sob a direção desses 3 homens, Neemias, Esdra e Zorobabel. Esses 3 vultos da história que Deus levantou para trazer o povo, depois dos 70 anos do cativeiro, para a terra prometida. E a ordem de Deus, estabelecida por Deus, era que houvesse uma reconstrução de todas as coisas, inclusive a fidelidade do povo de Deus. Mas o que é que Deus levanta por boca do profeta Malaquias? Levanta para apresentar uma palavra de sentença, de julgamento, aonde o povo de Deus, depois de desfrutar da libertação, saindo da escravidão ali do cativeiro, depois de 70 anos, agora tendo de volta a pátria, a sua casa, o seu lugar de adoração, o que é que o povo faz? Começa a esquecer os princípios da palavra de Deus. E não é só fidelidade, não. O povo começa a esquecer tudo. O povo começa a fazer aquilo que não agrada a Deus. Quando você lê o capítulo 1 de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14, há uma série de pecados terríveis que o povo de Deus estava cometendo. Não era só a questão da fidelidade que veio depois, mas o povo estava fazendo coisas abomináveis, e não somente o povo, os sacerdotes, todo o povo de Israel contaminado, prestando um culto insincero, não verdadeiro, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Deus vem então por boca do profeta para sentenciar essa nação, chamando de novo esse povo para uma reconciliação, um quebrantamento e obediência à sua palavra. Meus irmãos, a igreja de Cristo também muitas vezes vive essa experiência como o povo do passado. Alguns irmãos, ali e acolá, quer negociar com Deus todo o aspecto da vida cristã. Não é só questão de fidelidade, é questão de consagração de vida, é questão de santidade, é questão de obedecer e pôr em prática a palavra de Deus. Nós queremos fazer as coisas de Deus, muitas vezes, relaxadamente, e a sentença de Deus vem para a sua vida, para a minha família, para a sua família, para a igreja do Senhor, quando nós não consagramos a Deus tudo, não somente a fidelidade, mas a nossa vida. O que faz um crente ser infiel na consagração do dízimo? É o pecado. É o pecado, irmãos. Quando eu não sou, quando nós não somos, é o pecado. O pecado faz isso, endurece.
nos coloca insensível às coisas do reino de Deus. E nós queremos, de toda forma, que as bênçãos recaem sobre a minha casa e o meu lar, apesar de eu ser, ou você ser, insensível, né, com respeito às coisas de Deus. Não podemos, irmãos. Como igreja de Deus, não podemos. E Deus vem aqui para dizer o seguinte, em Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ah, meus irmãos, se nosso Deus mudasse, nós estávamos perdidos. Ah, se Deus fosse aquele Deus que mudasse a sua história para dizer o seguinte, eu não vou te abençoar. Eu vou visitá-lo para punir, para castigá-lo. Esse Deus imutável em seu ser é um Deus que não muda, porque Ele fez uma aliança com você e comigo. E essa aliança é eterna. Ele não quebra essa aliança. Eu posso quebrar você, mas Deus não. É esse ser supremo, esse Deus imutável, revela o seu amor, não só com Israel, na representação de Jacó, depois vai ser a tribo de Israel, mas com a sua igreja, através de Cristo Jesus. E não somente essa aliança que Ele faz conosco, mas Ele mostra através da sua imutabilidade, Ele nos dá segurança quando nós cremos nesse Deus que é soberano. Então, no verso 6 diz assim, não sois consumido, vós, filhos de Jacó, não sois consumido. Ah, irmãos, nós não somos consumidos por causa realmente da misericórdia de Deus. Deus nos coloca essa misericórdia sobre nós. Portanto, esqueceu de ser fiel a Deus é uma questão de pecado, de incredulidade. O profeta chama, então, a atenção ao povo de Deus. Olha, vocês estão oferecendo animal cego, vocês estão cultuando, vocês estão devolvendo as primícias, conforme o capítulo 1. Estão fazendo a mesa do Senhor com coisas imundas, pão imundo. Começa a descrever uma série de pecados. E Deus está chamando a atenção a esse povo, apresentando essa disciplina ou essa sentença de Deus sobre Israel. Que nós precisamos, como palavra de Deus, irmãos, estamos no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, estamos de acordo com o que Deus ensina na sua palavra. O amor a Deus e a fidelidade são pontos que nós precisamos colocar aqui, não em dúvidas. O amor de Deus é imensurável. E tão imensurável que quando nós aprendemos na fidelidade que Deus é comigo e com você, nós não deixaremos de ser servos obedientes à sua palavra. No verso 7 ele diz o seguinte, desde os dias dos vossos pais, lembrando lá do Egito, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é que o povo diz, mas vós dizer, e que havemos de tornar? O que é tornar aqui na palavra hebraica aqui é arrepender. Deus está dizendo o seguinte, a minha palavra foi entregue, os meus mandamentos foram entregues, e vocês não estão obedecendo. Arrependam-se, volta para mim, e eu voltarei para vós outros para te abençoar. Paulo, ou melhor, o servo de Deus em Crônicas, ele escreve que se nós formos um povo fiel a Deus, obediente à sua palavra, quebrantar, orar e buscar o Senhor de todo o coração, eu sararei a terra, ou seja, abençoarei o campo. Da mesma forma comigo e com você. Se nós formos uma pessoa completa, irmãos completos diante de Deus, Deus não deixará de abençoar o seu povo. Mas o que é que o povo fez? Resolveu esquecer, abandonar, desobedecer a palavra de Deus. Não se arrepender. Deus vem com a sua disciplina diante da minha casa ou da sua casa, como foi para o povo de Israel. Então, o que é que nós precisamos, irmãos, como igreja de Deus? Pensamos sobre consagração do dízimo ao Senhor. Primeiro, não sou dizimista, não quero ser dizimista, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. A questão não é conosco. A questão não é com o conselho da igreja, não é com a direção da igreja, a administração da igreja. A sua questão é com Deus. Da mesma forma que Deus há de abençoar com aqueles que são fiéis, Deus há de também trazer punição àqueles que não são fiéis a Deus. Nós, quando deixamos de devolver, nós deixamos de ser abençoados por Deus. Nós deixamos de ser bênção na igreja de Deus. Nós deixamos de ser bênção através da igreja do Senhor. Recentemente, irmão, nós recebemos aqui um missionário. Aliás, semana passada, domingo passado, reverendo Jorge. O reverendo Jorge é fruto da fidelidade da igreja. Então, quando você olha para o campo missionário, você vê centenas de missionários da nossa igreja, presbiteriana do Brasil, espalhado pelo mundo afora, mais de quase 300 missionários dentro do Brasil. Ali está o sustento daqueles obreiros que saem das igrejas do Senhor Jesus e da igreja onde o povo de Deus é fiel. Porque na fidelidade da igreja, nós ajudamos, nós contribuímos com a fidelidade desses obreiros que estão pregando a palavra de Deus aonde eu não vou, onde você não vai, mas Deus levantou eles para ir pregar em nosso lugar. Então, irmãos, é importante sermos fiéis a Deus. Neemias, quando estava ali com o povo de Israel, na reconstrução do muro, um dado momento da história, o povo começou a deixar de contribuir. O povo começou a deixar de ser fiel na obra do Senhor. O texto revela em Neemias, capítulo 13, que os cantores, os porteiros, todos que estavam envolvidos na sustentação da obra para manter a reconstrução da cidade e do templo, resolveram abandonar. Foram embora para o campo, foram trabalhar, deixaram as coisas de Deus, porque não havia recurso. Neemias levanta e traz um despertamento àquele povo de Israel. Deus levanta também o profeta Ageu para chamar a atenção, conforme o capítulo 1 de Ageu. E aquele povo, então, agora, quebrantado pelo poder de Deus, começa a devolver aquilo que é do Senhor. E o povo volta para cuidar daquilo que é do Senhor. Conforme Neemias, capítulo 13, verso 12. E o povo, diz o texto lá no verso 12, o povo voltou a ser fiel, devolvendo aquilo que é do Senhor. O povo diz, o que havemos de tornar? E aí o verso 8 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ninguém gosta de ser chamado de ladrão, ninguém gosta. Quem já viu uma coisa dessa? Chamar o meu irmão, a minha irmã, de ladrão ou ladra? Isso é um absurdo, isso é uma ofensa. Onde já se viu? Mas não sou eu que estou falando, é Deus. Deus está dizendo aqui, quem não é fiel, você está me roubando. Você está retendo aquilo que me pertence. Se você está retendo aquilo que me pertence, eu vou reter também as bênçãos que eu preciso derramar sem medida na sua vida, na sua família. Então, irmãos, é sério isto. A igreja de Cristo, só pelo fato de você e eu ter recebido a bênção da salvação, de ser escolhido pelo Senhor, de pertencer à igreja, ter convicção da vida eterna, saber que a qualquer momento eu e você, ao fecharmos os nossos olhos, o céu é real, a eternidade é real, um preço pago alto pelo nosso Senhor. Não há outra coisa que não possa ser, além da minha vida de santidade, a minha vida de fidelidade ao Senhor na sua obra, porque Deus tem me abençoado sem medida. Certa vez chegou alguns discípulos para questionar Jesus, né? Porque vamos pegar o mestre nisso aqui. Olha, diz aí que nós temos que fazer isso, aquilo, tem que entregar aquilo para as autoridades romanas, que não sei o quê. E o que você diz, mestre?
Lá em Mateus 22, verso 21, diz assim: tem uma moeda aí? Pegou a moeda. E disse assim: ó, o que está aqui? Ah, está o esfinge do faraó, ou da corte. Então, o que é de César, você dá a César. Mas o que é de Deus, dê a Deus. Não, fidelidade. Sou dizimista por amor à obra de Deus. Sou dizimista por amor à obra de Deus. Quando isso acontece, irmãos, e eu não quero ficar aqui na questão de ser amaldiçoado, mas lembrar de que você sendo fiel será abençoado. E a palavra de Deus diz, no verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, que alegria que você tem e eu tenho de fazer parte de todo o projeto da Igreja do Senhor. Desde as coisas, pequenas coisas da igreja, como das grandes coisas realizadas dentro da casa do Senhor. Em tudo aquilo que envolve o reino de Deus, a obra do Senhor, e está sendo feito pela fidelidade. E você olha assim, eu faço parte desse projeto, eu faço parte da expansão da obra do Senhor. Deus está dando uma, duas congregações, quem sabe amanhã, organizada a igreja, vem outras congregações, a nossa igreja expandida e crescendo, outros projetos sociais, materiais, missionários, evangelísticos, administrativos, dentro da igreja, sendo coberto pela minha, sua, a nossa fidelidade. E quando nós refazemos, entendemos isso, há em nosso coração uma manifestação de fé e também de gratidão a Deus. Eu faço isso por fé. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio que desse Deus que cuida de cada detalhe, porque Ele é o Senhor, como diz o profeta Ageu no capítulo 2. Eu sou o Senhor, o dono da prata e do ouro. Porque se Ele quiser fazer de você no dia, da noite para o dia, um pobre e miserável pecador, Ele vai fazer isso comigo e com você. Ele faz isso rapidinho. É só Ele intervir com a sua disciplina. Mas como diz, vocês não são consumidos. Por quê? Pelo amor imensurável desse Deus imutável. Nós não somos consumidos. Então, irmãos, o que Deus espera de nós? Fidelidade. Quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele diz assim, o tesouro está onde está o seu coração. Mateus 6, 21. Se você coloca o seu tesouro, tudo aquilo que você tem em Deus, Deus te abençoará sem medida. Mas se o seu coração está no dinheiro, então aquilo vem atrás e corrói e consome. Nós precisamos confiar em Deus. Se o nosso coração estiver em Deus, Deus diz, a janela do céu se abrirão. O que é isso? É bênção sem medida. Ah, então se eu tenho um carro, eu vou ter 2. Se eu tenho uma casa, eu vou ter 2. Se eu tenho 4, eu vou ter 8. Não, não é isso que Deus está dizendo. As bênçãos sem medida são bênçãos incalculáveis que você não possa imaginar. Mas que ela vem. Bênção sobre bênção. Por isso chama bênção sem medida. Porque Deus faz esta prova comigo e com você. Ele não deixará de estender a sua graça, o seu amor para comigo, para com você, porque nós, em obediência à palavra de Deus, devolvemos aquilo que é do Senhor. E ainda mais, ofertamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Portanto, as bênçãos não é só materiais, é espirituais. Podia citar muito exemplo, vou dar apenas um que é o exemplo maior. Você tem orado pela conversão do seu marido. Você tem orado pela conversão do seu filho. Você tem orado pela conversão de alguém da sua casa que você gostaria tanto que também confessasse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você ora por isso, quem sabe por anos. E um dia Deus derrama essa bênção e você chega e toma conhecimento disso, que o esposo, que a esposa, que o filho, que a filha, a família, são todas salvas em Cristo Jesus. Quer bênção maior do que isso?
Pensa para você ser fiel por toda a sua vida, por toda a sua caminhada da vida cristã. Fidelidade a Deus, irmãos, é importante, porque quando não há fidelidade a Deus, nós sentiremos os efeitos corrosivos que Deus vai aplicar naqueles que são desobedientes. Porque diz o texto, porque deixarei de repreender o devorador, para que consuma o fruto da sua terra. Deixarei de ser aquele que há de proteger a sua lavoura, porque Deus há de fazer justiça naquilo que nós fazemos, não devolvendo aquilo que pertence a Deus. Irmãos, Malaquias trouxe essa sentença dura. Leia com carinho agora, com cuidado, irmãos, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E você vai ver que Deus vem para repreender essa nação. E só por exemplo dessa nação, não sejamos igual a eles. Vamos fazer a nossa parte de obedecer, de mês a mês, com alegria. Você que já faz isso de forma eletrônica, mas aqueles que vêm à casa do Senhor, faça isso com alegria, como foi dito pelo nosso irmão da liturgia. Deus ama aquele que dá com alegria. É o momento de consagração a Deus. É o momento que eu vou fazer com alegria. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida. Eu olho para a minha casa, eu olho para o meu lar e vejo as mãos de Deus abençoando a minha vida e a minha família. Defraudar a Deus, irmãos, é defraudar a si mesmo. É você furtar aquilo que é de Deus. Deus também vai fazer justiça na minha vida e na sua vida. Se eu não derramar sobre vós bênção sem medida. Sejamos fiéis, irmãos. Façamos prova, se for necessário do Senhor. Faça prova. Você quer ver? Então experimenta. Termina o ano fiel a Deus. Quando você lê o seu boletim dominical e você vai lá no aviso de fidelidade, você, Senhor, obrigado, porque eu faço parte desse projeto da família da fé. Sou fiel ao Senhor e faço parte desta fidelidade para a honra, para a glória de Deus. Sejamos, irmãos, não desobedientes, mas obedientes a Deus, com fé e gratidão por tudo que Ele proporciona na nossa vida. Que haja em você, que haja em cada um de nós, consagração das nossas vidas, devolvendo aquilo que é do Senhor. Não seja encontrado diante de Deus, como diz o texto, em que me roubais? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Mas que nossa vida inteira seja consagrada ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.